diretamente da Amazônia. Está começando o Égua do Papo Podcast. Sejam todos bem-vindos ao terceiro episódio do Égua do Papo Podcast. O mês de agosto chegou e o nosso tema não poderia ser outro, Agosto Lilás, que é o mês de conscientização pelo fim da violência contra nós mulheres. E para enriquecer esse nosso bate-papo, a nossa convidada hoje é a queridíssima delegada Sandra Dantas. Seja muito bem-vinda, é um prazer ter você aqui com a gente. Delegada, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Para começarmos, assim, a gente gostaria que você falasse um pouco sobre a sua trajetória profissional, sua rotina de trabalho e como tem sido ao longo desses últimos anos. Boa noite a todos, os ouvintes, né? Boa noite para vocês. É um prazer estar aqui, uma grande satisfação. Obrigada pelo convite. É sempre muito bom falar desse tema, né? Um tema que a gente considera muitas vezes triste, porque essa estatística aí que nós estamos vendo no nosso estado, no Brasil, enfim, essa pasta sobre violência contra a mulher, violência doméstica, é uma pasta que eu gosto muito, sempre gostei de trabalhar. Eu tenho 40 anos de polícia, fui delegada-geral de Polícia do Estado, fui diretora da penitenciária há alguns anos, diretora de departamento por quase 10 anos, fui corregedora de polícia, então, e depois fui convidada a assumir a Delegacia de Mulheres. E como titular da DEAN, nós passamos 15 anos. E depois fui convidada à coordenação da Polícia Civil na Casa da Mulher Brasileira. Eu sempre digo, é um projeto que sempre me identifiquei. Antes mesmo de ser titular da Delegacia de Mulheres, nós já trabalhamos essa questão da violência contra a mulher, seja no presídio, seja a violência institucional, como delegada-geral. Quando eu fui diretora do departamento do interior, é um departamento que eu amei trabalhar. Trabalhamos em vários municípios, todos os municípios do estado, na verdade, orientando nossos policiais, trabalhando com a rede de atendimento à mulher nesses municípios, se tratando de violência contra a mulher. É um assunto que tem muita visibilidade por conta da estatística, que não é Sandra Dantas que está dizendo, a imprensa escrita, falada, televisionada, demonstra isso. E foram problemas que sempre nos preocupou, como mulher, como mãe, como dona de casa. E recebendo amigas, recebendo mulheres do povo, recebendo pessoas de tudo que é lugar, pedindo ajuda, pedindo socorro. E a gente sempre orientando, né, a fazer o melhor, a indicar o melhor, a salvar muitas vidas. Da Delegacia da Mulher, assim, 15 anos, tratando dessa pasta, a gente se emociona quando fala disso, porque nós já cuidamos de muitos casos gravíssimos. Mulheres, muitas vezes, muito doentes, psicologicamente doentes, que procuram a delegacia já em estágio muito grave, de anos de violência sofridas pelo companheiro, mulheres que também muito sofridas por causa dos filhos, que nos emociona de ver a que ponto chega a maldade do ser humano. E nós possamos trabalhar também a prevenção. Vamos trabalhar a prevenção. Vamos buscar nossos parceiros da Rede de Atendimento à Mulher, da Secretaria de Educação, porque entendemos que a educação é muito importante nesse processo. E passamos a fazer palestras nas escolas, com professores, com diretores, inclusive em algumas escolas. Eu dizia que sem o diretor presente, sem os professores presentes, eu não faria palestra, porque
Na minha opinião, eles precisavam estar presentes nesse momento de orientação para os adolescentes, para os maiores de idade, enfim. A educação, ela é muito importante, como eu disse, nesse processo. E sempre digo também, esses casos chegam até a delegacia. Eu sempre digo que a violência bate em todas as portas. Não é porque ela é pobrezinha, é porque ela não tem trabalho, porque ela não escolhe classe social, né? Ela não escolhe classe social, ela não escolhe a questão social, nível de formação escolar, profissão, não. Nós recebemos a dona de casa, que não trabalha, nós recebemos a médica, nós recebemos a professora, nós recebemos a servidora pública, a policial militar, recebemos a policial civil, enfim, a violência bate em todas as portas. E eu sempre procurei me especializar nesse assunto, né? Curso de inteligência, eu sou especialista em segurança pública, vários cursos pelo Secretaria Nacional e também muitos projetos de operações que nós trabalhamos. Hoje, a nossa DEAN, ela é administrada pela minha colega delegada Marina Guimarães, uma mulher fantástica. Ela tem poucos anos de polícia, mas ela foi minha adjunta e foi o primeiro trabalho, foi na Delegacia da Mulher. E ela se identificou muito com esse trabalho, né? Ela é estudiosa, gosta da parte, tem que gostar da matéria, né? Eu sempre digo, para você fazer bem, você tem que gostar do que está fazendo. Porque é como se fosse um sacerdócio. Sacerdócio, diário, né? Porque nós não só fazemos o inquérito policial, botamos o autor do crime na cadeia. Não, nós acompanhamos a vítima, nós orientamos ela a procurar rede de atendimento à mulher, o que ela precisa, nós acompanhamos a família e nós damos, de certa forma, um suporte para aquela mulher. Ela cria também uma força de ocupação de espaço de fala, né? Porque Sim. A cultura é da não denúncia, né? Quando ela chega lá, já deu um passo, mas não é tudo. Às vezes depende de vocês para que ela possa... Depende de muita coisa, na verdade, né? Então, hoje nós temos a titularidade pela doutora Marina e eu sou coordenadora da Polícia Civil dentro da Casa da Mulher Brasileira, que eu vou falar depois sobre essa casa. Então, minha trajetória é essa, e é um assunto que eu gosto demais. Eu já disse que quando eu me aposentar, eu vou cuidar da mulher depois disso, eu vou enveredar a minha vida depois de aposentada nesta pasta, nesses projetos, porque eu gosto muito. Eu sei que a mulher precisa muito mais ser socorrida, muito mais ser atendida, muito mais ser cuidada, né? Tem muitos casos que, se formos contar, que a gente vai madrugar, porque são casos muito graves mesmo. E a mulher procura a delegacia, muitas vezes naquele momento de raiva, momento de sofrimento, momento que ela não aguenta mais. Às vezes incentivado pela família, às vezes incentivado pela colega de trabalho, pelo colega homem de trabalho. Vai lá na delegacia, tu não pode passar por isso. A mulher chega chorando no trabalho, lesionada, violentada sexualmente. Ela vai incentivada mesmo por alguém, ou não aguenta mais, está abalada psicologicamente, ela quer ajuda, e ela procura a delegacia. Muitas desistem logo no primeiro momento. Qual é o primeiro momento? Faz o BO, requer a medida protetiva, a autoridade policial faz o requerimento para o judiciário, para o juizado de violência doméstica, e depois ela desiste. Uma coisa é certa, gente, a gente não tem que julgar esta mulher por nada. Por nada. Tem muitos motivos pela qual ela pode desistir dessas ações, mas a prioridade é acolhê-la, sem julgá-la. Poxa, mas de novo na delegacia? Que isso, cara? Tu vai apanhar até quando? Tu vai morrer, deve gostar de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar. Várias situações envolvidas ali. Muita situação. A mulher está humilhada todas as vezes. Toda fragilizada. Todo dia está fragilizada.
Eu sempre digo também, a mulher não procura um companheiro para separar amanhã. Sim. Se apaixona, se doa sexualmente, amorosamente, curte aquele homem e vice-versa, com muitas promessas, né? Cria E toda uma muito amor, expectativa, fica grávida e aí se frustra nos primeiros sinais. Quais são os primeiros sinais? A mulher começa a ser humilhada, a mulher já não consegue se vestir melhor, porque tu vai com essa roupa para a igreja, tu vai trabalhar, tu não vai trabalhar mais, tu não precisa trabalhar. Não precisa trabalhar, deixa que eu Tu não precisa sustento a casa. trabalhar, então tu tá muito gorda, tu precisa emagrecer, vai tomar Monjaro, que não é isso, viu, gente? E várias agressões que deixam a mulher para baixo, ela não consegue mais nem pentear o cabelo, ela não conhece Né? a autoestima lá embaixo, e isso, começa a se fragilizar psicologicamente. Esse é a pior parte. É a pior parte. Sim. Né? O homem chega muitas vezes alcoolizado, muitas vezes drogado, e muitas vezes sem nada, puro. E já não abraça mais essa mulher, já não faz o carinho nela, já não faz mais sexo com ela, passa dia, passa outro, ela tenta melhorar, corta o cabelo, faz um botox, Começa a comprar as engravida, coisas de casa. e aí, querendo que ele mude, né? E a angústia é que ele vai mudar. Não, ele vai mudar. E sabe, não sou eu culpada disso. Aí eu começo a tomar remédios, eu vou no médico, eu quero emagrecer, eu vou fazer uma plástica, eu vou engravidar de novo, pronto. Quem sabe isso, ele vai melhorar, ele vai voltar para casa. A mulher fica criando Expectativas, né? Para ser feliz. E se frustra. e às vezes ela pensa que a culpa é dela. E a maioria das vezes, não, acho que isso é o culpado, delegada, porque eu sei que eu não fiz bem, eu sei que eu tenho que me doar mais, eu sei que eu tenho que doar mais para minha família, eu sei. E eu digo, não faça isso, vamos lá, recapitular, vamos ver o que aconteceu, passo a passo. Porque são os sinais que nós observamos, o início da violência doméstica, o início da violência contra a mulher. É esse afastamento da mulher, deixá-la sofrendo de casa sozinha, humilhando esta mulher, o abandono emocional. É um processo de que criar vai uma deixando fragilidade, ela né? frágil, né? Muito Incrível. frágil. São os primeiros sinais. Aí depois começa a agredi-la moralmente, né? Tá gorda demais. Vou ver se Achar vários defeitos. eu vou né? procurar uma garota que faça sexo Sim. melhor. Já ouvi isso de mulheres, né? E a mulher, meu Deus, o que eu tenho que fazer? E procura investir nela e procura mudar o relacionamento, mas ali já Quem começou o precisa fim. mudar ele, né? Ali já começou o fim. E aí depois das agressões morais, né? Tu parece uma puta, tu quer te vestir desse jeito, quer aparecer pra quem, né? E começa a cobrar o celular, olhar o celular, ficar perseguindo ela onde ela está, ligando pros amigos dele, enfim. Controlar, né? Um controle, né? E depois, aí esses são os sinais até chegar num fim, que é o feminicídio. Então, alerta para essas mulheres é assim, observe os sinais, né? Observe os sinais. Aí depois vem um tapa, vem um empurrão, vem as agressões físicas. E a não mulher, normalizar esses comportamentos. e a né? mulher normaliza. Às Não, vezes, ele perdeu a ele me bate, cabeça. mas ele me dá isso, ele me bate, mas ele faz isso. Quem é que vai pagar o aluguel da minha casa, delegada? Eu vim só conversar com a senhora, eu não quero que faça nada com ele, porque eu amo. Eu quero que dê um susto nele. Eu digo, eu não sou fantasma Olha. para dar susto em ninguém.
Vamos tratar da coisa com seriedade. Vamos salvar a senhora. Se a senhora quiser, nós estamos aqui. Não, mas ele não vai me matar. Ele jamais faria Ele isso. nunca faria isso, delegada, pelo amor de Deus. Ele é um cara bom, ele é um cara, um paizão Só com faz os isso quando ele se filhos. estressa. Quando ele bebe muito, mas até porque depois que ele melhora, ele fica ótimo. Ele é muito trabalhador. E aí, O homem tenta dar recompensa, né? Sempre cobrindo. aí é um anel de brilhante, quem Materiais. pode. É um final de semana num balneário bacana, é um vestido como ele gosta, não o vestido que ela quer, mas o que ele quer que ela vista. E aí vai, é uma sucessão de crimes, uma sucessão de crimes que a mulher não acredita que está acontecendo. E há exemplos de vários feminicídios que nós já fizemos na Delegacia da Mulher, de várias tentativas de feminicídio, uma facada na costa que não levou à morte, mas ficou hospitalizada há vários meses. É uma tentativa de estrangulamento, que a mulher por pouco não vai a óbito, porque a família chegou, porque um filho, enfim, por algum motivo evitou dele matá-la. Tudo isso são sinais gravíssimos já, né? São sinais gravíssimos. Essa história de caronchinha não é, querida. Fato real. São fatos reais. Reais. É óbvio que nós temos famílias, graças a Deus, organizadas, temos homens provedores, temos homens, que eu digo, homens de verdade, né? Mas, infelizmente, os dados estão aí, demonstram essa brutalidade do homem em relação à mulher, e em relação aos filhos também, e à família de modo geral. É Né? muito lamentável, né? Então, o mês de agosto, ele foi o mês que instituiu a conscientização da violência contra a mulher. Esse mês, a Lei Maria da Penha faz 20 anos. Foi o mês que ela foi sancionada, né? Foi Inclusive, o mês é por isso que ela que foi sancionada, obrigada. Por isso, Célia. existe, né? O Agosto Lilás. Então, aí foi instituído por isso, Agosto Lilás. É o mês da conscientização. Nós temos, assim, uma agenda enorme este mês. E aliás, não só o mês de agosto de Lilás, é o ano inteiro, todos os O mês meses. é um simbolismo, mas Mês da ação- Mulher, dia 8 de março, o dia que comemora, não se comemora, né, mas que foi instituído porque Dia de 100 reflexão. mulheres foram mortas para ter independência, para que tivesse um avanço de direitos, né, para as mulheres, seja trabalhista, seja na área política, né, mulher que não trabalhava, mulher que não podia votar, enfim, Uma série de coisas. uma série de ganhos, uma série de avanços para facilitar a vida da mulher, né? E a gente está falando de uma sociedade que traz nas suas raízes históricas alguns comportamentos que são difíceis de serem alterados, assim, né? Talvez a gente carregue muitas marcas desse passado, né? Por exemplo, a gente já vivenciou a realidade de crime de honra, dessa estrutura patriarcal, machista, do homem ser invocado o direito de matar uma mulher porque a honra dele foi ferida, né? E isso é até assim, hoje, mesmo diante desse cenário terrível que a gente tem, onde fica nítido que é necessário uma mudança comportamental de maneira geral, mas sobretudo com relação aos homens em frente às mulheres, né? Mas essas marcas do passado parece que elas estruturam determinados Ainda comportamentos. estão regadas dentro da família, né? A gente sabe, há 100 anos atrás, as mulheres eram fragilizadas a ponto de e lesionadas, né? Foram tirados os clitóris das mulheres para que elas não engravidassem, para elas sentirem prazer. Isso aconteceu há 100 anos atrás. Essa questão que você fala, que parece que está arraigado ainda. A gente respeita todo esse contexto familiar, né? Tem homens que aquele lugar na mesa, que ninguém senta naquele lugar, é só ele, A cabeceira. né? A cabeceira da mesa. Às vezes é um paizão que respeita os filhos, respeita a mulher, mas ele é soberano. E a palavra dele é a última. É a última, verdade. É isso e pronto. E a família
tem todo o respeito por isso, eu também acho muito legal. Sim, né? e considerando todo esse contexto social, esse comportamento social que o Caio até comentou, eu cresci ouvindo a expressão em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Inclusive, eu acredito até que essa expressão, ela vem até tolhindo o nosso comportamento diante das agressões. Até que ponto eu vejo um casal discutindo e me cabe ir lá apartar, ir lá conversar, calma, o que aconteceu, e de alguma forma ajudar aquela mulher. Então eu queria saber, delegada, diante desse contexto, quais são os sinais que a gente deveria levar em consideração se eu ver um casal ali numa discussão mais acalorada e que eu perceba que não foi só um momento isolado e que já é algo que vem acontecendo? De que forma eu posso estar ali ajudando aquela mulher? Fazendo uma intervenção. De todas as formas, amiga, de todas as formas, porque nós acatamos, inclusive, as denúncias anônimas. Né? A lei garante essa proteção à testemunha, porque há muitos anos atrás era muito difícil, até hoje não é tão fácil nós concluirmos o inquérito policial por falta de testemunhas. Um crime que ocorre dentro de casa, a quatro paredes, realmente é difícil ter testemunhas. Porém, aquele vizinho que eu já ouviu várias vezes aquela mulher ser agredida por aquele companheiro, né? O colega de trabalho que atende a sua colega, que acompanha a vida dela, que ela chega lesionada no trabalho, psicologicamente abalada, que não quer comer nada, que não consegue trabalhar, que ele acompanha isso. E a gente assiste, eu gosto muito de ver filmes, né, que tratam de violência doméstica. Inclusive tem não é maravilhoso, né? É muito triste que eu vi, fiquei muito mexida com isso. Uma coisa é a mulher chegar e contar passo a passo, outra coisa é você ver no filme o que você ouve todo dia, cenas gravíssimas de violência, né, doméstica. E aí, depois da Lei Maria da Penha, nós conseguimos trazer essa testemunha para dentro dos autos. E a mulher que chega, delegada, não quero nem saber o que aconteceu não, eu vi sim. Ele batia nela sim, ela chegou a comentar comigo muitas vezes, ele dizia que ela não adiantava denunciar, porque ela ia perder tudo. Tem muitas mulheres que não denunciam, Caio, porque acham que vai perder tudo. Até Não hoje. tem ameaças. Tu vai ficar assim, Roberto, tu vai perder teus filhos, tu não vai perder a casa, eu vou tirar tua pensão, vou tirar tudo. E a mulher fica com muito medo e não denuncia por isso. E nós orientamos essa mulher que ela não perde nada. Agora, de tudo isso, ela não pode perder a vida, a sua dignidade. Né? Ela não pode perder de forma nenhuma. E aí nós orientamos essas pessoas que querem ajudar. Liga anonimamente, né? Vai lá na delegacia. Nós recebemos, depois dessa lei, antigamente acontecia muito, mas agora mais ainda, os filhos procuram a delegacia da mulher. Os filhos, muitas famílias, é um caso que a gente trabalha muito, muitas mulheres que vão denunciar, que elas denunciam ou não vão denunciar com medo. Para onde é que eu vou quando eu denuncio? Porque a minha família já disse, delegada, nós falamos que ele não prestava, tu insististe na relação, agora tu te vira para lá. Tá com ele porque tu quisestes. Porque tu sabendo que ele não prestava, mas tu tá aí com ele, então te vira. E ela não volta para casa, ela tem medo de voltar. E muita gente diz, não, fica para lá mesmo. Essa mulher já está desamparada pelo marido, pela família, é o que a gente chama entendeu? E o próprio comportamento social, que às vezes funciona como uma pressão controversa. As amigas disse, eu não Né? te disse que ele não prestava, agora te vira para lá, Que é a porque questão que a eu senhora não vou falou, ficar né? Primeiro o julgamento, né? depois o acolhimento. com acolhimento. Agora, delegada, me diga uma coisa. Vocês, até mesmo quando você fala de todo o aparato, né, e para a gente ficou muito, muito nítido aqui que é um processo que é contínuo, né? Ainda que nós estejamos num agosto lilás, que tem todo um simbolismo, uma referência de combate ao enfrentamento, né, de conscientização e o enfrentamento contra a violência em relação às mulheres. Essas campanhas, a senhora percebe que elas já estabeleceram alguns efeitos? Assim, eu lhe pergunto no sentido de você entender que as mulheres já começam a reconhecer que elas estão em situação de violência, porque também isso é um processo
bem importante, né? Muito importante. Eu comentava aqui antes de começarmos esse bate-papo, que eu ouvi, é claro, eu vou dizer isso aqui, um radialista perguntou para mim, delegada, será que não é esse empoderamento da mulher que está causando a violência? Eu digo, a mulher passou a se empoderar e dizer não. Não, eu não quero mais. Eu quero trabalhar, tu não vai me prender em casa. Eu quero ser mãe, sim. Eu quero mostrar que eu sou, do que eu gosto de fazer. Então, não é não, eu não quero mais. E a mulher passou a se conscientizar que ela pode dizer não, sem culpa. entendeu? Sem culpabilidade nenhuma. E muitas vezes a sociedade masculina, não toda, claro, não aceita isso. Não aceita isso. E aí, as campanhas, Caio, foi a forma assim que nós achamos, não só porque nós achamos, que a lei pede isso. A lei estipula esse trabalho, prevenção, educação, e tem a parte repressiva. Sim. Qual é a educação? São as palestras nas escolas, para os adolescentes, para os maiores de idade, né? Roda de conversa no trabalho. Eu tenho assim uma relação, uma agenda enorme nas UBSs, na maternidade, no hospital geral, conversar com aquelas mulheres que trabalham ali, conscientizar sobre tudo isso, orientá-las sobre a violência doméstica, sobre a violência sexual, né? Aquele homem que chega bêbado, quer transar com a mulher de qualquer jeito, e a mulher corre para a delegacia denunciar, vai para, inclusive, grávida, vai para a maternidade, quase tendo bebê, porque foi estuprada pelo marido. E aquele dia, você é minha mulher, delegada, eu tenho direito de transar com ela. Dela, né? Como aquela novela, né? Que passava, se apronte que eu vou lhe usar. Do coronel. Pronto, por aí. A mulher menstruada, a mulher que trabalhou o dia todo cuidando dos filhos, morta de cansada. Ela me chega, vira pra cá, eu vou te usar, tu é minha mulher. Ponto final. E hoje tá na lei, isso é um estupro. Isso é um estupro, uma violência sexual gravíssima. Então, por aí logo você vê que o homem, temos aquele carinho por você, de esperar o seu momento. É como Tem aquele fosse, respeito. Né? aquele respeito, é uma forma animalesca de tratar aquela companheira dele, mãe dos filhos dele, né? E eu ponho sempre como exemplo, Caio e Sandra, de vocês, assim, eu pergunto quando eu estou ouvindo o homem, de que você vem de uma mãe e você tem filhas. Tu imagina tu entrar na igreja com a tua filha nos braços para entregar pro homem e amanhã tu saber que ele está batendo nela, tu saber que ele está estuprando ela. Sabe o que ele responde? Eu não estaria aqui falando nada. Estaria lá no IAP. Já ouvi isso. Já ouvi isso de homem na delegacia. De um comportamento que ele estava praticando. Do comportamento que ele era autor. Para ele é normal. Mas Se ele fazendo, mas para a filha... Então imagina que aquela mulher, que você dorme com ela, que você se relaciona com ela... É como se fosse a sua filha também, que vai encontrar o homem, que ela vai amar, que ela vai ser mãe. E você vê de uma mulher. E já ouvi depoimentos no tratamento ainda psicológico, no centro de referência, onde o homem, muito agressivo, ele tem uma história de violência na família. Normalmente a mãe era muito agredida pelo pai, violentada pelo pai. E a gente, nesse trabalho de conscientização que fazemos, a gente orienta muito o homem a procurar atendimento médico, atendimento psicológico. Eu já vou na sessão delegada, me mande para esse tal de camufle aí, que eu quero me tratar mesmo, que eu não vou conseguir velha contra homem, não. Eu quero me cuidar, eu quero ter tratamento psicológico, sim. Porque durante o judiciamento, reconhecendo que ele estava lá psicologicamente, pelo machismo, pela raiva, por tudo que não presta, e não vai deixar a mulher ser feliz nunca. Então ele tem que ser tratado psicologicamente, sim.
se for o caso, a gente interna na psiquiatria esse elemento, Sim. dá todos os meios para ele se cuidar, para ele ser Ele não feliz, adoecer, para ele ser feliz também, Não, Não, ele Exatamente. não faça outra A mulher que tá- vítima também. para não fazer outras vítimas. É por isso que eu penso que as campanhas elas possuem esse Sim, poder. As essa campanhas significância, educativas, né? Porque, seja na assim, escola, seja na saúde, seja em qualquer empresa, as empresas estão chamando a segurança Porque eu pública. vejo também que apesar de toda a tecnologia que a gente tem, todo o acesso que a gente tem à informação, eu percebo que ainda assim existem mulheres que não conseguem perceber que elas estão em situação de violência, de vulnerabilidade ali naquele relacionamento. Sim. E a pauta também é porque as questões das vivências humanas, elas são recorrentes por conta das contradições que a gente vai produzindo. Então, não dá para você fazer campanha durante um ano e esperar que daqui a 2 anos, durante os 2 próximos anos, não vai haver caso. Sim. Vai haver. Você pode estar fazendo uma palestra dentro de uma escola, em qualquer outro espaço da sociedade, e em seguida acontecer um caso. É muito comum, porque isso é da natureza humana, essas contradições. Sim. Parece assim surreal, mas não é. Então, exaustivamente falar, dialogar, porque isso empodera mesmo. É a questão da informação Sim. que vai construindo uma nova Eu consciência, sempre né? digo nas nossas palestras, eu quero mulheres aqui, são muitas mulheres que vão compartilhar essas orientações para as amigas, Vão disseminar. para os a colegas de informação. trabalho, para suas filhas, né? Olha aí, nós passamos, eu acho que quase 20 dias em reuniões em Santana, nas escolas, na Câmara de Vereadores, com os vereadores, que eles inclusive foi que chamaram. Eu acho que é importante porque você está falando com os parlamentares que depois podem potencializar leis, né? E acontece no primeiro dia do mês de agosto essa mulher ser assassinada por um ex-vereador, As contradições humanas. entendeu? Que planejou a morte da mulher durante 15 dias. Friamente. Em depoimento, segundo informações do nosso colega delegado de polícia, ele disse: isso é para te respeitar a cara de homem. E aí nos perguntamos, e agora? Ele está na cadeia, Uma hora vai sair. a pena 30 anos a 40 anos de reclusão. Nós esperamos, sinceramente, que ele não saia nem para respirar fora do presídio, que ele trabalhe, que ele estude, que ele vá para a igreja dentro da penitenciária, como exemplo para outros. E nós torcemos muito, sabe? Que a lei seja cumprida mesmo. Tem muitos casos que estão impunes até hoje e nós estamos nessa luta e a gente não vai desistir. Nós não vamos desistir. E nós reunimos sempre com muitas mulheres, sempre reunimos nas igrejas, reunimos nas escolas, reunimos nas empresas e pedimos para essas mulheres não desistirem, procurar a polícia, denunciem qualquer sinal de violência, seja grave ou não. E você não é culpada por nenhuma violência, por sofrer qualquer violência. Você não é culpada. E nós não temos que julgá-la. Nós falamos com muitas mulheres, colegas de trabalho, que é proibido julgar. É proibido julgar. Não sabemos. Eu vi no TikTok da vida uma mulher que tinha. Eu gosto de assisti-la. Ela até brinca, ela é mãe do menino autista, né? Que viralizou a rede social, que ela diz para a vizinha: tu não é delegado, tu não é do FBI, então cuida da tua vida. Porque queriam julgá-la, porque ela estava descabelada, porque ela repreendia o filho autista. Só quem sabe o sapato que eu calça. Ela diz isso. E o Brasil inteiro acolheu, ganhou casa e tudo mais, vivia perturbada porque o pai abandonou ela com o filho autista e ela, enfim, só sabe Quem vive, só sabe como foi o exemplo que ela deu, o ditado que viralizou, né? Só sabe o sapato quem o calça.
E é uma realidade, sabe, gente? E eu fico Fica julgando, porque tu é preta, porque tu é branca, porque tu é isso, porque tu é aquilo. Ninguém tem que julgar. Ela vai no momento que ela se sentir ofendida e incentivamos ela a ir antes mesmo de acontecer qualquer coisa. E a mulher procura, delegada, eu vi a senhora na televisão, vem aqui dizer para a senhora me ajudar, porque eu não sei mais o que eu faça. As mães nos procuram. Hoje mesmo eu fui procurada por uma senhora que o irmão está vivendo uma situação terrível com a esposa e ela quer entregar um filho bebê para ele de uma forma que ele não sai de casa. E nós vamos ter que cuidar dos dois. Está marcado para amanhã essa audiência para nós cuidarmos dos dois, porque é um bebê de menos de 1 ano que está em jogo aí. Né? Então esse trabalho de conscientização, Caio, nós fazemos todos os dias praticamente o nosso trabalho. Cansados. E é assim, nós temos no estado do Amapá, como no resto do Brasil, a rede de atendimento à mulher, que ela é uma rede independente e alguns órgãos ligados à Secretaria de Política para as Mulheres, que é uma Secretaria de Estado, que dá apoio a esses órgãos para cuidar da mulher. A mulher vai na delegacia da mulher, ela quer um apoio psicológico, ela quer ser encaminhada para a Defensoria Pública, ela é encaminhada para a Defensoria, onde lá tem a Defensora da Mulher, que cuida dela com toda a prioridade. Ela vai procurar o CAMUF, que é o Centro de Atendimento à Mulher e à Família, onde tanto a mulher quanto o homem faz terapia. Não, delegada, não quero denunciar ele, não, eu quero que vocês me ajudem com meu marido. Acontece muitíssimo isso. E nós encaminhamos para o CAMUF para que os dois sejam cuidados. Essa orientação do caminho que ela deve seguir é dada no momento em que ela procura a delegacia. Que ela procura a delegacia de polícia. Ou na própria defensoria, quando ela vai tratar, ela pensa em separar, ou então ela quer denunciar, ou então ela requer a medida protetiva. E lá tem orientação, porque muitas vezes sabe que a mulher ela não quer separar, tem uma chance de conviver, ainda não tem a violência, então é bom que se encaminhe para o centro de atendimento à mulher e à família, para que eles tenham atendimento de terapias, atendimento psicológico. E nos municípios nós temos os CRANs, os CREAs, que fazem esse atendimento, encaminhamento da defensoria para cuidar da separação, da pensão alimentícia, da venda da casa, dos direitos dela. Então essa mulher está amparada, né? Quando ela chega lá, vocês estudam cada caso de maneira individualizada, fazem os encaminhamentos, acompanhamentos. Sim. E assim, doutora, a senhora falou de diversos tipos de violência, né? E a Lei Maria da Penha, ela reconhece 5 tipos de violência, que a senhora falou, a psicológica, a física, tem a moral também, a patrimonial, no caso, às vezes a mulher tem algum bem ali que o companheiro dela destrói, esse também é um tipo de violência que se enquadra dentro da lei. São vários tipos de crimes. Começa com a injúria, difamação, calúnia, né, crimes contra a honra. Vamos dizer, mas eu não toquei nela, delegada, eu não bati nela em nada, ela tá aí, deixa ela ficar nua na sua frente. Mas é a violência moral. Mas chamar uma mulher de puta, de safada, de que ela é vagabunda, que ela dá para todo mundo, do trabalho, na rua. Isso é uma violência gravíssima. A partir daqui, ela começa a sofrer violência psicológica. E a partir da psicológica, nesse meio termo, ela pode sofrer violência física. Sim. A violência física, onde ela recebe um tapa, um empurrão, ela cai sobre o fogão, ela se queima, ela cai sobre o sofá, ela bate a cabeça, e pede uma faca, fura, enfim, mete cigarro no rosto, corta o cabelo. Cabelo é um crime de lesão corporal, um corte de cabelo. Tem a violência vicária, onde o homem se vinga dos filhos, se vinga da mulher usando os filhos. Aconteceu lá no Goiás. Aconteceu já vários crimes desse sentido, né? Um homem mata os filhos, um homem pratica qualquer crime
Para atingir para aquela mulher de alguma forma. para atingir a mulher de alguma forma, e sempre são os filhos. Do que os filhos gostam. Eu dei exemplo uma vez, que eu cuidei de um caso, onde a mulher e os filhos, eles criavam um franguinho, né? Era como se fosse um animal de estimação. E ele não era pai nem era marido, um ser humano desse, ele colocou o frango dentro do congelador e matou o frango congelado. O filho foi internado, começou a não dormir mais, acordava de madrugada, não queria estudar mais. E a mulher ficou completamente perturbada com isso. Olha só o grau que chega a maldade do ser humano. E daí tem a psicológica, a vicária, a patrimonial, quebra o celular da mulher, cancela os documentos da casa, vende a casa sem a mulher saber, entendeu? Falsifica a assinatura dela. Tem homens que chegam a namorar com a mulher 2, 3 meses. Entra na casa dessa mulher, no apartamento dela, tira foto com ela na cama, tira foto na cozinha tomando um cafezinho, tira foto no computador. Com um ano ele tira tudo dela. Tem direito a tudo isso, tá aqui as fotos. Muito cuidado, mulher, com isso. Muito cuidado. E a mulher perde o apartamento, perde a casa, perde dinheiro, perde a conta bancária. Isso não é de hoje, está acontecendo muitos casos iguais. Então essa atenção tem que ser não... A mulher não tem que se preocupar somente com, às vezes ela sofre esses outros tipos de violência e ela nem se dá conta, né? Exatamente. Então é bem esclarecedor, né? E como é que o Estado está pronto para ajudar uma mulher que, por exemplo, esteja passando por essa situação de violência e com essa dependência financeira, por exemplo, como é que o Estado pode agir, né, nesse sentido para acolher a mulher numa situação como essa? Sim, quando a mulher chega, além do caso criminal, né, onde quando for constatado realmente os crimes, né, nós acionamos o banco, acionamos as empresas, acionamos o contador, tem uma série de investigação, né, para constatar esse crime, não é só dizer, olha, ele me furtou, ele se apropriou, não. Nós temos uma investigação em cima do caso, para realmente, se for constatado isso, tem que ter um advogado para poder acompanhá-la. Mas eu não tenho condições de pagar advogado, estou sem nada. Aí entra a defensoria, temos excelentes defensores que só tratam disso. Ou seja, a mulher, ela sempre tem essa rede de apoio. Tem essa rede de apoio, basta ela se conscientizar, e nós acompanhamos. Desde que a mulher queira, amor. Eu quero delegada, tá aqui, ela chega com a mala, tudo dela, vamos lá. Em muitos casos, nós acompanhamos ela na defensoria, conversamos com a defensora. A defensoria da mulher, ela é muito presente, ela é muito eficaz em todos esses casos. Demora o processo, demora um pouco, às vezes demora sim, mas uma ação civil nesse sentido de acolhimento por violência patrimonial, que é encaminhado para o juiz de plantão, por exemplo, que é encaminhado para o judiciário, o juiz interdita as contas dele, cancela tudo, não vende nada, perde até salário, até que seja resolvido. Então tem todo um aparato. Então é mais um motivo para que as mulheres possam se encorajar. Tem mulheres que ficam loucas, só não perdem os filhos porque são filhos, até isso, muitas vezes até tu não tem condição de criar meus filhos, não vou ficar com eles, tu não tem nada. E a mulher enlouquece. Uma tortura psicológica. Totalmente. Inclusive, eu vi na inauguração da Casa da Mulher Brasileira, me corrija se eu estiver enganada, que parece que tem um espaço lá, né, para mulher que não tem aonde ficar. A senhora falou, chega de mala e aí ela não tem onde ficar, aí eu não sei se eu ouvi certo, né? Sim, ouvi. Se tem um espaço lá, como se fosse ali um alojamento de passagem. Alojamento, é assim, Casa da Mulher Brasileira, equipamento, aqui no nosso estado é a 12ª casa no país. É um projeto do Ministério da Justiça, onde ele iniciou aqui, por uma pessoa que ajudou a fazer o projeto, que foi em Brasília, que lutou muito, e graças a Deus, né,
foi aprovado o projeto e com interferência, com apoio do governo do estado, ela foi inaugurada. A Casa da Mulher Brasileira é um equipamento fantástico, porque assim, a mulher reduz o tempo da Via Crucis. Vai aqui, vai ali, vai acolá, e revitimizada muitas vezes, porque ela chega na Casa da Mulher Brasileira, nós temos uma equipe de psicólogos e assistentes sociais que acolhe aquela mulher. Claro que todas precisam ser vítimas de violência, né? Doméstica ou sexual. Não é uma porta de entrada, qualquer ocorrência atendida. Sim. Só Especificamente para as vítimas de violência doméstica e sexual. Aquelas técnicas psicólogas e assistentes sociais, elas acolhem aquela mulher, elas ouvem, se for um caso realmente que seja de emergência, não posso voltar para casa, ele está lá, eu não tenho para onde ir, tem muita gente aqui no nosso estado que não tem família aqui. Né? E numa situação dessa, vai para a rua mesmo, vai com os filhos. E aí, essa mulher, ela fica no alojamento de passagem. É o abrigo? Não. É o albergue? Não. É uma emergência. É uma emergência que nós abrigamos 48 horas até 72 horas, onde ali nós cuidamos dela. É preciso fazer o boletim de ocorrência, vai para dentro está lá dentro, para acolhê-la, já com o relatório da psicóloga ou da assistente social. Precisa medida protetiva? Sim, nós já requerimos ao judiciário a medida protetiva, que em 24 horas a mulher tem medida protetiva já resolvida, e ela fica lá com os filhos até que nós possamos encaminhá-la para algum lugar. Já colocamos em mulher avião, já colocamos em navio, em barco ali, no carro para a vizinha que quer, para a amiga, não, traz ela que eu vou acolhê-la, e nós levamos e atendemos todos os municípios do estado. Já falamos no Jari, já falamos na Pedra Branca, já falamos em Mazagão, em Santana, e já reunimos com todas as pessoas que trabalham na rede de atendimento à mulher, orientando sobre isso. E ali a mulher é encaminhada para a Defensoria Pública, não delegado, eu quero cuidar da pensão alimentícia dos meus filhos, ele não dá nada, eu não tenho nada para eles, eu preciso. Ela é encaminhada para a Defensoria Pública, ela é encaminhada para vender a casa, a Defensoria também acolhe, ela é encaminhada para essa questão patrimonial, para decidir, para resolver. Então, ali na Casa da Mulher Brasileira, nós buscamos todas as providências legais para que ela fique bem. Se ela quiser. Muitas desistem da medida protetiva, desistiu e agora? E aí nós temos, dentro da Ressegurança Pública, nós temos a Patrulha Maria da Penha, que tem assento dentro da Casa da Mulher Brasileira. São policiais militares que trabalham, que exercem muito bem mesmo, essa pasta da patrulha. O que é a patrulha delegada? São policiais militares que vão fiscalizar as medidas protetivas. Como? Você pedir medida protetiva, e o judiciário prontamente libera essa medida protetiva, 3 meses, que não precisa renovar, ela renova automaticamente, enquanto está a essência do processo, tramitando o processo de juizado. A patrulha ela vai visitá-la na sua casa, ver como é que você está. Se o agressor está com você, ameaçando você, se você desistiu e voltou com o seu companheiro, ok, mas o judiciário, o juizado precisa saber conta, né? Que você voltou com o seu companheiro, que ele pode ser preso. Quando você infringe as leis em relação ao descumprimento daquela medida protetiva, ele vai preso, ele vai para a penitenciária. Está na lei, Maria da Penha. É reclusão, não tem meia conversa. Então, nesse caso, delegado, se há uma medida protetiva em favor de uma mulher por conta de uma situação de violência
e no decorrer do processo ela resolveu se reconciliar, eles precisam informar. Precisa informar, porque o vizinho tá vendo, olha, ele tá lá na casa dela. Será que ela tá ameaçada de morte? Ou ela está consentindo. Ou ela consentiu? Peraí, melhor chamar a PM. Então a patrulha ela pode... A patrulha da Maria da Penha, ou uma patrulha normal do batalhão próximo. Chega lá e pega ele lá, vem cá. Então é um processo De guardar. Vem cá, tu tá descumprida a medida, tua mulher ficou calada, não disse nada. Não, mas eu quero ele. Não, então você vai lá no juizado, tranquilamente, a vida é sua. Embora a gente diga, olha, cuidado, porque depois vai Já chegar tem aqui os no nosso sinais, já colo. acende alerta. Aí a mulher diz que quer reconciliar, porque os filhos ficam, mamãe na porta da delegacia, mamãe que vai pagar, nossa televisão que vai pagar, mamãe, e a nossa escola quem vai pagar, mamãe. Delegada, eu ouvi falar sobre uma operação do Ministério da Justiça, Mulher Segura 2026. A senhora poderia falar mais pra gente sobre quais são os órgãos que fazem parte? É só da Casa da Mulher Brasileira? Não, como é que tá? Sim, muito bem. Isso é uma operação nacional do Ministério da Justiça, onde, como eu disse, nacionalmente está ocorrendo essa operação. E as DEANs do Brasil inteiro estão todas envolvidas, não só as DEANs, mas os órgãos de segurança. Por exemplo, aqui no estado do Amapá, ela é coordenada pela Secretaria de Segurança Pública e os órgãos de segurança, como Polícia Militar, Polícia Penal, Polícia Civil, a Patrulha Maria da Penha, Polícia Científica, todos esses órgãos, eles são lotados, eles são encaminhados para todos os municípios do estado. Por exemplo, já passamos por Lavajal do Jari, Vitória do Jari, onde essas pessoas da segurança todos foram mobilizados para esses municípios por equipes, né? E sempre temos como base a delegacia do município. Lá trabalhamos a questão educativa, a preventiva e a repressiva. Vamos buscar cumprir mandado de prisão na cidade, nas áreas ribeirinhas. Conversamos com o Ministério Público, conversamos com o Judiciário e a rede de atendimento, como eu falei antes. Aquelas mulheres sempre disponíveis da rede de atendimento que nos apoiam, nos ajudam nessas operações, como delegada, dando encaminhamentos, recebendo orientações, repassando orientações para outras mulheres de como denunciar. Sempre envolvemos as mulheres da rede de atendimento. Essa operação é coordenada por uma capitã da Sejusp e pelo secretário de Segurança, onde delibera todas as ações que vão ocorrer num período para cada município. E aí, exatamente, ela escoa na delegacia do município, onde lá é cumprido todos os boletins de ocorrência, medidas protetivas e cumprimento do horário de prisão. Além das palestras nas escolas, as palestras na rede de saúde, né, que trabalhamos com médicos, com assistentes, com enfermagem, enfim, todo mundo. Inclusive na imprensa, escrita, falada, televisionada de cada município, para propagar esta operação, as informações sobre o que fazer durante a operação. E todos os estados do Brasil estão ocorrendo essa operação. Está acontecendo nesse momento. Assim, nesse momento. Por ciclos. Legal. Ela vai encerrar em dezembro deste ano. Então fique atento. É Você que é de outro município, aqui de Macapá, fique atento que vai Do estado chegar do Amapá. aí. Isso, que vai chegar aí também no seu município. Isso, pode procurar. Muito bom. Então, delegada, a mulher que sofre violência doméstica, violência sexual, ela não precisa mais necessariamente procurar diretamente a Delegacia das Mulheres. Ela já pode procurar a Casa da Mulher Brasileira, seria isso? Sim, em alguns casos flagranciais ainda não fazemos na Casa da Mulher Brasileira. Nos casos flagranciais, ela é levada pela Polícia Militar no momento que ocorre o crime, ou ela vai denunciar aquele elemento, aquele companheiro agressivo na Delegacia da Mulher durante a madrugada. Porque nós não temos ainda plantão na Casa da Mulher Brasileira. Isso é referente em relação à Polícia Civil. Mas nós temos um batalhão da Polícia Militar que está ali na casa 24 horas. Para qualquer chamado, qualquer atendimento, eles estão lá. Também na segurança pública nós temos a Polícia Penal, que
tem sempre a Casa da Mulher Brasileira. A Polícia Penal, no atendimento da tornozeleira eletrônica e o botão do pânico. E eles fazem fiscalização desses homens que receberam a tornozeleira eletrônica e eles têm um sistema dentro da penitenciária que eles monitoram todos aqueles autores que têm a tornozeleira eletrônica. Eles sabem exatamente onde ele está, se está próximo da casa da vítima, do local de trabalho dela. Aquela pessoa que está com a tornozeleira, ele tem até 22 horas para ficar fora de casa, depois disso ele tem que ir para a casa dele. Se ele for localizado fora da residência nesse horário, ele é recolhido à penitenciária de imediato, assim como a vítima também, ela é monitorada, porque tem o botão do pânico. As mulheres os casos que são denunciados para a justiça de violência doméstica, e ela diz que ela tem medo, que ela está ameaçada, que ele pode pular o muro da casa dela, ele pode subir o telhado da casa dela, ele pode encontrá-la na rua e cometer o crime, que ela está com medo, o judiciário prontamente, através da Polícia Penal, ela recebe todo um celular, e ali fica ligada 24 horas, atendimento, a hora que ela precisa, aquilo ali dispara e ela é socorrida. Muito legal, Procura também a polícia, procura. Uma estrutura bem... Justamente. E a Casa da Mulher Brasileira tem esse assento da Polícia Penal. Tem também assento da patrulha, como disse anteriormente, a Patrulha Maria da Penha, que vai fiscalizar as mulheres, na verdade, as medidas protetivas que foram deliberadas pelo Juizado. As mulheres que têm a medida. Ela pode dizer, mas a minha casa ninguém viu ainda. Pode recorrer, pode ir lá na casa, pode andar na casa, eu quero ser visitada pela Patrulha Maria da Penha. E para ter essas informações, da denúncia, ou de cancelar a medida, né, que é importante. Tem também a Polícia Científica lá dentro da casa. Tem o protocolo da Polícia Científica dentro da casa. A mulher registra o boletim de ocorrência e as perícias que forem necessárias, aquela mulher é encaminhada para a Polícia Penal, para a Polícia Científica, e é lá feito um protocolo para atendimento. Lá dentro da casa mesmo. Dentro da casa. Ainda está sendo feita algumas adequações para o médico atender lá dentro. Nossa, que legal. E aí a Polícia Técnica fica no mesmo quarteirão da Casa da Mulher Brasileira, né? Nós acionamos a direção da Polícia Científica, levamos aquela mulher de imediato na Polícia Técnica, ou a Polícia Técnica vai buscar aquela mulher. E aí o funcionamento dela é assim, fora o nosso cartório, né, da Polícia Civil, e acompanhamos 24 horas qualquer pedido de orientação, chamamento importante, alguma coisa grave. Lá na casa, nós estamos prontos a atender. Agora, Assim bacana. funciona. legal, um aparato todo montado, pronto para Sim. atender. Então, cada vez mais é hora das mulheres se convencerem de que tem toda uma rede de acolhimento à disposição, né? Se conscientizarem, né, dessa violência que está sofrendo, que é importante que denuncie. Inclusive Perder essa insegurança, né? Porque ela tem todo esse aparato, Sim. todo esse acompanhamento. Sim. Não é só denunciar e ela ficar solta, largada. Vocês fazem todo esse... Essa é uma questão que tem que ser superada, né? Porque muitas Sim. ficam com receio e hoje eu penso que todo o nosso bate-papo hoje aqui deixou muito, muito nítido que essa fase já viramos a página. Nós não podemos ficar calados, né? Nós não podemos ficar calados. não Os podemos filhos e nem devemos. não né? devemos ficar calados, essa é a realidade. A família pode denunciar, o colega de trabalho, como eu falei anteriormente, e incentivá-la a fazer isso, né? Às vezes a mulher com vergonha, né? Não quer ir lá, olha, vai todo mundo saber, nossa cidade é pequena. Mas e daí? O importante é a sua vida, Saúde mental. a sua saúde mental, sua integridade física. Inclusive, nós falamos aqui sobre vários tipos de violência, né? E é muito comum a gente ver, como a delegada até comentou, daquela mulher que diz: ah, mas como é que eu vou deixar ele? Quem é que vai pagar meu aluguel? Quem é que vai pagar isso? Quem é que vai pagar aquilo outro? Inclusive, eu queria aqui me colocar à disposição, enquanto consultora empresarial, se alguma mulher que estiver assistindo a gente, se ela tem algum dom, se ela sabe fazer alguma coisa, mas nunca teve a ideia de seguir em frente, de fazer bolo, fazer doce,
eu me coloco à disposição. Você pode me chamar aqui pelo nosso podcast, que eu estou à inteira disposição para ajudá-la, a orientá-la. O que a gente não pode é deixar que você viva esse ciclo da violência, porque ele não vai mudar. Ele vai começar com aquele empurrão, aquela discussão mais acalorada, depois ele vai lhe bater, depois ele vai lhe matar. Porque o ciclo da violência é esse. Porque a pessoa que começa a fazer isso, ele não vai parar nunca. E você vai ser só mais uma vítima. Então, eu me coloco aqui à disposição. Se você, a mulher, está passando por esse processo de violência, de vulnerabilidade social, pode entrar em contato aqui com o nosso podcast. Eu estou aqui à inteira disposição para ajudar você também. Parabéns. Bom, né? A nossa fala é sempre essa. A mulher tem que se empoderar. E a gente tem que se ajudar. Tem que se A gente ajudar. estava falando sobre a questão do julgamento ao invés da empatia. Fazer um recorte aqui, né? A minha cunhada passou por uma situação que ela teve uma crise de ansiedade por conta da situação que ela viveu. Ela estava numa lanchonete e ela estava guardando o lanche lá para a família dela e o dono da lanchonete sentou na mesma mesa que ela com o filho dele, que eu acho que tinha mais ou menos uns 8 meses. E ele deu um canudinho para o neném, aqueles canudinhos que vem encapadinho, né? E o neném colocou na boca e saiu um pedaço do plástico e ele, né, ficou entalado ali com o canudo. E ela observou e falou para o pai, né? Aí o pai vai, levanta, faz a manobra, desengaja a criança. E ele foi e postou nas redes sociais o vídeo. E o tanto de mulher julgando ela sem saber, sem terminar de ver o vídeo, porque no vídeo aparece a mãe chegando para acalentar, acolher a criança. E o tanto de mulher julgando ela no vídeo. Que mãe é essa? Quer que a criança morra? 90% dos comentários nessa publicação eram de mulheres. Então eu observo né? que ao invés desse acolhimento, esse julgamento que vem primeiro, ele vem primeiro de nós mulheres. Gosta de apanhar. Tá vendo? Ah, tá com ele porque gosta de apanhar. Ninguém gosta de apanhar, ninguém gosta de apanhar. Mas às vezes são mulheres doentes que precisam de ajuda. São mulheres que não observaram que elas vivem esse ciclo de violência. Então a gente precisa ajudar. Quem tem ali um pouco mais de conhecimento precisa dar apoio para essa mulher sem julgar. Inclusive a própria família, né, como a delegada até falou, um pouco mais cedo. A própria família, eu acredito que esse acolhimento, essa rede de apoio, ela é primordial para saber se essa mulher vai continuar nesse ciclo de violência ou se ela vai dar o primeiro passo para sair disso. Porque se a própria família dela não acolhe e julga, ela vai achar quem que vai acolher ela? Ninguém mais vai. Porque se a minha própria mãe, se a minha própria irmã não me acolhe, uma desconhecida vai me acolher? Muito importante essa fala. Nós vivenciamos isso diariamente. Diariamente. Graças a Deus, tem famílias que acolhem, sem condições, as mulheres vivem de um salário mínimo, vivem da Bolsa Família, mas estão ali acolhendo a filha, os filhos. E essa questão do empoderamento. Nós sempre falamos nas palestras. Vamos aprender a fazer alguma coisa para ganhar o seu sustento. Volte a estudar. Vamos fazer bolo, vamos fazer torta, vamos cuidar, vamos costurar, vamos procurar, nós temos apoio do SENAC, já fizemos uma palestra lá, temos apoio da direção, que sempre dão cursos para mulheres vítimas de violência doméstica, e temos algumas empresas que também apoiam essas mulheres que sofreram de violência, são vítimas de violência. E nós buscamos, além do trabalho policial, nós buscamos esse acolhimento para a mulher que está sem condição, mulher que não tem... Às vezes não tem nem um leite, né? A mulher precisa se conscientizar que ela tem que ser a prioridade dela, né? Sim. Ela precisa se colocar em primeiro lugar, ela precisa se preocupar com ela, cuidar dela. A saúde dela. No geral, cuidar nós dela. precisamos colocar aqui que a rede de atendimento à mulher, ela não é só esses órgãos de apoio, os CAMU, FICRAM, os CRAS, os CREAS. A rede de apoio ela vai muito mais além. Por exemplo, a Secretaria de Saúde do Estado e do município fazem parte da rede de apoio ao atendimento à mulher. A maternidade
ela é obrigação atender com prioridade aquela mulher que chega lesionada, aquela mulher grávida, que chega abortando um filho de 7, 8 meses, 9 meses de tanta agressão física. Ela tem que ser acolhida prioritariamente, entendeu? As UBSs, a maioria tem a sala lilás. No HE, o HE é o órgão que faz parte da rede de atendimento à mulher. Nós recebemos ligação de médicos, do setor psicológico de lá. Tá ligado? Tem uma mulher aqui que ela não quer dizer que o marido quer agredir ela mais, a gente sabe que foi, mande alguém aqui. Entendeu? E a polícia vai lá no local, conversa com a mulher, conversa com a família. Entendeu? Muito boa essa comunicação. O HCAL também faz parte da rede de atendimento à mulher. A mulher precisa de uma cirurgia grave, quebrou o nariz, teve atendimento de emergência na HE, e precisa de um acompanhamento do hospital de emergência, do hospital de especialidades. A direção, uma pessoa maravilhosa, uma rede médica fantástica. Basta uma ligação da gente, da Polícia Civil, da DEAN, eles atendem de imediato. Então, essa rede é muito uma grande. Rede ampla, né? Tem as procuradorias de mulheres, tanto na Assembleia Legislativa, como nas câmaras de vereadores. Tanto aqui em Macapá, como em todos os municípios do estado. Entendeu? As procuradorias são muito fortes. Elas fazem campanhas, apoiam nossas ações, estão sempre conosco, e nós buscamos com essas mulheres, com essas pessoas parlamentares, essa busca de atendimento à mulher. Nós não estamos sozinhos. Nós não devemos estar só, né? Outra coisa, temos mulheres que vamos dizer, sem receber nada, sem receber salário, sem ter cargo nenhum, elas são voluntárias no apoio às mulheres. Nós temos vários movimentos de mulheres em cada bairro dessa cidade, entendeu? Que reúnem mulheres, que falam sobre violência, que acompanham na delegacia. Tem mulheres da SEDMAP, que são amigas guerreiras, que eu acolho sempre na delegacia, mulheres de muito tempo, e outras chegando. Mulheres que me procuram, delegado, eu quero apoiar. Eu estou aposentada, eu quero apoiar a senhora nessa. Vamos lá, nos acompanhe na palestra, a conversar, a acolher, dar um abraço. Talvez a mulher quer um abraço, amiga. É verdade. Um abraço nosso resolve, acho que 70% da dor dela. Ela não quer que tu diga que ela está certa, que ela está errada. E aí, veja só quantas pessoas, quantos órgãos, quantas mulheres estão nesse apoiamento, nessa grande rede. Né? Às vezes a rede quebra aqui, quebra o punho ali, normal, vai ser ajustada, né? Mas a gente está lá e a gente diz, não vamos desistir, não vamos desistir. A Delegacia da Mulher funciona 24 horas, é importante colocar isso. Nós temos delegados e delegadas que trabalham 24 horas ali com equipe de agentes de polícia, de oficiais, equipe de investigação, 2 para prender qualquer hora, vão para o sistema e são presos em qualquer lugar. Eles são, assim, tarados por prender alguém, desde que esteja lá o mandado de prisão, eles vão atrás mesmo. E fora as delegacias de polícia. A delegada, ela é só da DEAN que tem que registrar a ocorrência? Não. A mulher pode registrar a ocorrência em qualquer unidade policial do estado. E os telefones também, delegada? Os telefones, nós temos plantão, o 190, o 180. São os telefones, são os números que as pessoas podem ligar. Liga a vizinha, liga anonimamente, diga em qualquer lugar, do celular, no celular da vizinha, enfim. Mas liguem. Qualquer unidade policial é obrigada a registrar a ocorrência de violência doméstica sexual contra a mulher, sob pena de ir para a corregedoria se não o fizer. Uma informação muito importante. E registra a ocorrência, mas nós vamos aqui, nós não temos como atender esta mulher depois. Faz a ocorrência, encaminha para os exames, para as perícias, depois encaminha para a delegacia competente. Mas nós precisa fazer esse pegamos o atendimento autor do inicial. crime agora, ele estava na esquina, nós já pegamos ele.
a Polícia Militar ajuda em qualquer horário que for chamada. Ou então os policiais da unidade pegam esta mulher como autor e leva para a DEAM para ser autuada em flagrante. Entendeu? Então é tudo Processo, amarrado. Tudo amarrado. Precisa ser e devemos fazer isso. É o processo. Maravilha. Muito bem. E aí, para finalizar, eu acho, né? Já falamos, ainda tem muita coisa para falar, mas nosso tempo. Vamos Eu ter queria mais- só que a gente falasse um pouquinho sobre a questão da violência sexual. Sim. Eu trabalhei na assistência social um tempo atrás e nós tivemos uma palestra falando sobre esse tema e foi impressionante a quantidade, era uma roda de conversa, a quantidade de mulheres de 40, 50 anos que entenderam que foram abusadas na infância quando participaram de momentos como esses, de roda de conversa, de palestra. É um assunto também muito triste, viu, minha amiga? Muito triste porque, na maioria dos casos, nós temos uma delegacia especializada que trata sobre isso, é a DERCA, Delegacia da Criança, fica na FAB, nós temos ali profissionais super qualificadas que cuidam dessa pasta. Na Delegacia da Mulher, nós atendemos também, recebemos muitos casos assim. A violência sexual infantil e adolescente é impressionante, mas os autores estão bem próximos da família, ou da família, pai, padrasto, irmão, tio, um amigo que frequenta o churrasco, Que é de os confiança. domingos de almoço, que é de confiança, são os principais autores da violência sexual. E é surpresa para muitos pais, é um crime gravíssimo, desmorona a família. A criança, quando Desestrutura totalmente. desestrutura, e muitas crianças seguem a adolescência e a maturidade violentada, sem dizer nada. Eu já fiz palestra em algumas escolas, inclusive, Mário Quirino e outras mais, onde depois da palestra a gente é abordada pelo corredor. Nossa. Ricardo, precisa falar com a senhora. Meu pai, eu com medo e tremendo, e o chão em particular, e tem que ter todo um cuidado de tratar esse assunto, né? Sabemos que muitas vezes a mãe não aceita, não acredita e não denuncia, e a criança fica pior, o adolescente fica pior. Então, nós temos todo um cuidado de abordar esses casos, né? Chamamos o pedagogo da escola, o professor, porque eu sempre disse nas palestras, os professores são as pessoas mais próximas daquela criança, daquele adolescente, depois da família, né? Já recebi professores que, delegado, nos ajude a resolver esse caso. Olha, a família não pode saber que eu sei, a minha menina está desesperada, caramba, mas resolver. É muito delicado tratar com criança e adolescente. Vizinhos, enfim, essas pessoas que São próximas, né? bem Frequentam. próximas, que cometem esses crimes graves. Na primeira semana da inauguração da Casa da Mulher Brasileira, eu estava falando antes aqui, eu recebi uma menina, 16 anos, e foi denunciar, na verdade, uma agressão física do próprio pai. E lá nós descobrimos que ela estava sendo abusada desde os 12 anos. Inclusive, Nossa. tinha 2 filhos do próprio pai. Foi uma coisa assim, que pelo século XXI, meu Deus, com tanta orientação. E a mãe foi para Belém, deixou as 2 filhas com o pai, achando que ele ia cuidar, estava seguro, né? E as crianças abusadas, as 2 crianças nasceram deficientes, com síndrome de Down, totalmente desnutridas, e hoje elas estão em abrigos, né? Infelizmente. A outra está com a avó, que a avó acolheu. Foi muito triste para a gente cuidar daquela situação, quero dizer. Ter o cuidado de cuidar dessas crianças, né? Não para. Inclusive com o médico, com o pediatra, né? E pensar que isso se reproduz aos montes, né? Se Onde- reproduz onde aos não consegue. montes, E não só nas áreas ribeirinhas que a gente tem essa concepção, que né? é só na área ribeirinha, que a mulher entrega, Onde a a mãe pessoa não entrega a tem criança estudo. para cuidar, para ser o marido, com menina de 12, 13 anos. E aí estão as gravidezes indesejadas, que a gente sabe que a maternidade está lotada de criança
de adolescentes. Que dos 13 anos. acaba gerando um ciclo vicioso, um ciclo de dependência, que aí entra determinismo social, que vai reproduzindo. Então a aquele gente cenário. orienta, o que a polícia deve fazer, deve dizer, a gente orienta as mães para terem cuidado com as suas crianças. E não só menina, viu? Menino também. Muito cuidado, né? Tem de pedófilo nessa cidade. E aí, tu assiste a televisão, a imprensa escrita falar, televisionada, tu vê essa agressão a meninos, crianças que vão no banheiro sozinhas, que vão que estão nos jogos da internet, online, sendo assediados por pedófilos. Pedófilos que fazem que são outros adolescentes. Que se passam, né? por coleguinhas e assediam essas crianças. Os pais precisam monitorar o computador, o celular desse adolescente, dessa criança, e ser firme como pai, como Limitar, mãe, né? entendeu? Para não ter seu filho machucado lá na frente, para não ter o seu filho envolvido com facção lá na frente, que é outro problema gravíssimo. Então, vejam só, é muito complicado muitas vezes, né? Mas a gente precisa ter esse cuidado, precisamos acompanhar. Eu sempre digo, a polícia não pode resolver tudo. A posição da família é muito importante nesse processo de cuidado. Talvez até mais, porque de orientação. A polícia já está agindo meio que na ponta, né? Infelizmente, quando já aconteceu. O problema já aconteceu. Embora vocês atuem também com a prevenção, com a conscientização. Com a educação, com a conscientização. É um trabalho incansável. Constante. Né? Constante. Porque olha, estamos aqui tratando disso. Exatamente. E aí, quem está nos ouvindo, que compartilhe com as pessoas, com a família, professores, preste mais atenção nos seus alunos, porque o comportamento ele é visível quando tem uma alteração dentro de casa. Não só o autor, né, dá sinais, assim como a vítima também, principalmente. Então, olha a responsabilidade, né? Como eu falei com o médico da delegada Sandra, uma mulher está aqui lesionada, ela disse que mas eu acho que foi o marido, companheiro, mande alguém aqui, ela está grave. Quer dizer, um grande profissional com sensibilidade. Foi só fazer o curativo, você tem que lá e deixar. Não, olha só. Porque eles são conscientes, fazem parte da rede, assim é o professor. Uma teia, né? Assim é o quadro docente, procura a polícia, denuncia mesmo. Já que o pai não vai, a mãe não vai, então peraí, vamos tomar providências. Aí a gente traça um trabalho de cuidado, né, com as pessoas, cuidar da vida das pessoas. É isso, olha, que bacana. Hoje a gente aprendeu muito aqui, delegada. Eu penso que esse episódio do Égua do Papo Podcast, já que tem parte 2. Ele entra com compromisso, não, evidente, parte 2, 3, mas ele entra com um compromisso social muito grande. Você que está aí nos assistindo, pode deixar seu comentário, se tem alguma situação que queira socializar, fiquem à vontade, mas acima de qualquer coisa, esse episódio a gente precisa compartilhar aos montes, porque a gente conheceu um pouco sobre violência contra a mulher e entendemos aqui com a delegada Sandra que as marcas não são somente as que ficam no corpo, está na alma, está no isolamento, está naquele controle exagerado, está na retirada da autonomia financeira. É importante cada vez mais que vocês, mulheres e a sociedade de maneira geral, compreenda que existe agora, de fato, todo um aparato pronto para acolher no sentido amplo mesmo da palavra, que realmente vai segurar a mão e não vai soltar, até que a gente consiga contornar e, para além disso, a gente superar esse estado de coisas e modernizar as relações e priorizar o afeto humano, né? Compreender que o outro ser humano, a história da outrindade, o outro existe, precisa ser zelado, assim como você, como cada um de nós gostamos de ser, né, delegado? Então, muito obrigado pela sua participação aqui, foi maravilhoso esse episódio. A gente saiu daqui ricos de informação, sobretudo sobre toda essa corrente de apoio que hoje está aí em pleno funcionamento e com tanto lastro, né? Sim, capacidade de chegar e acolher. Eu agradeço também a atenção, carinho que foi recebida.
E eu convido aqui vocês para visitarem a Casa da Mulher Brasileira. Vamos E lá. fazer um trabalho lá dentro, lá dentro. Ai, que maravilha. Sim, eu convido vocês. Fazer uma externa, a gente sempre tem uma externa. Pronto, vocês estão convidados. A gente reúne o psicossocial todo para debater o assunto, para saber como foi o acolhimento, como é que cuida. E mostrar que de fato acontece, né? E mostrar que de fato acontece diariamente, 24 horas elas estão lá para atender, são profissionais maravilhosas e aprende-se cada dia. Nós aprendemos a cada dia, né? Com situações que chegam. Então, vocês estão convidados a ir lá e com certeza vão ser acolhidos também com muito carinho. Muito obrigada pela visão. Obrigada. E o recado para a mulherada que a gente faz sempre: denuncie, vá na unidade policial, não fique caladinha, não fique sofrendo sozinha. Tem alguma outra que falhamos em algum momento, não sei, mas não desista, nós estamos lá para acolher. Porque quando o assunto é bom, E muito sério. égua do papo. Égua do papo.